Feirão da Serasa para limpar o nome vai até sexta-feira em Salvador. CPF vira documento único para acesso a informações e serviços do governo federal. Faculdades auxiliam contribuintes a preencher formulário do imposto de renda. O Ministério Público da Bahia apura uso de personagem boneca Momo em vídeos infantis. 2 homens morrem após elevador despencar de prédio no corredor da Vitória. Operação Chuva em Salvador terá investimentos em obras e tecnologia. No esporte, Bahia goleia Jequié e avança à semifinal como terceiro colocado do baiano. Flu de Feira bate o Vitória, que é eliminado do campeonato. É o TVE Notícias, que começa agora. Boa noite. 2 homens morreram e um terceiro ficou ferido hoje após um elevador despencar de um prédio no corredor da Vitória. Os 2 operários caíram de uma estrutura montada, uma espécie de andaime elevatório na parte externa da mansão Carlos Costa Pinto, no corredor da Vitória. Conhecida como plataforma cremalheira, foi instalada para uma reforma no edifício. Os operários, que não tiveram os nomes divulgados, caíram do 5º andar. Um tinha 17 anos e o outro 34. Eles estavam montando uma estrutura, que é uma espécie de um andaime, que é um elevador de obras, né? E na montagem dessa estrutura houve um problema. E esse problema culminou com essa queda brusca, tendo acontecido esse óbito, esses 2 óbitos. A polícia técnica esteve aqui no local para fazer a perícia, mas disse que ainda é cedo para avaliar a causa do acidente. A delegada disse que prefere esperar o resultado. Um outro operário de 44 anos ficou ferido e foi levado para um hospital. Eu me preocupei momentaneamente na expedição das guias de remoção e pericial. E a investigação prossegue normalmente. Prossegue, porém não pode divulgar ainda os nomes dessas pessoas. Por enquanto não. A gente está levantando ainda a questão da pessoa que foi removida com vida, né? O que foi socorrido. E a gente está com essas outras demandas iniciais agora para poder agilizar. No local do acidente, ninguém falou sobre o caso. Segundo informações da perícia, os operários foram contratados pela empresa terceirizada Tecport. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil foi até o local, mas também não teve acesso a informações. Vamos aguardar as investigações, ter prudência, né, para não estar falando que não ocorreu e ter problema para a gente. Ok, mas vocês também não sabem os nomes deles? Ainda não. No geral, quando ocorre acidente, as empresas dão acesso a gente, né? Mas como aqui é uma reforma, um condomínio, ele tem o sistema de segurança deles, eles não liberaram acesso. E agora sim, sobre o acidente no corredor da Vitória, a nossa produção tentou entrar em contato com a empresa responsável pela obra, mas até o momento não obteve resposta. O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito para investigar o caso. Ainda de acordo com o MPT, não há indicação clara de que os 3 usavam os equipamentos de proteção exigidos para este tipo de trabalho. Os laudos periciais da Superintendência Regional do Trabalho e da Polícia Técnica devem ajudar nas investigações. Um decreto tornou o CPF documento único para acesso a serviços do governo. O ato é o primeiro passo antes da implementação do Documento Nacional de Identidade. Tainara não sabia que sua filha precisava ter CPF para acessar alguns benefícios. Foi uma surpresa, o pai fez só registrar e já veio na certidão. Para você ter a concessão do BPC, você precisa ter o registro no CPF de todos os membros da família, que antigamente isso podia ser substituído, tanto pela carteira de trabalho ou pelo NIT. Hoje, a obrigatoriedade é de ter o CPF para fazer esse cadastramento, e isso se aplica a todos os membros, inclusive aos bebês. Com o decreto do governo federal, o CPF poderá substituir alguns documentos, como o PIS, PASEP, Carteira Nacional de Habilitação e de Trabalho. A medida tem como objetivo reduzir a burocracia, porém tem algumas exceções previstas no decreto. O decreto prevê algumas exceções muito específicas. Uma diz respeito aos processos administrativos em trâmite nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, nos casos em que precisa apresentar a informação da Carteira Nacional de Habilitação, e também em relação aos processos administrativos em trâmite nos órgãos vinculados ao Ministério da Defesa, em situações em que é necessário apresentar a carteira de reservista, outros documentos relacionados à situação militar do cidadão.
O decreto é um passo anterior à implementação do Documento Nacional de Identidade. Essas informações compartilhadas, elas vão facilitar a prestação de serviços e a obtenção de informações no Serviço Público Federal. Isso vai demandar um tempo. O próprio decreto prevê um prazo de 3 meses para que os órgãos adaptem os seus sistemas e procedimentos e de 1 ano para que os bancos de dados integrem as informações desses diversos sistemas. Hoje, para acessar os benefícios sociais através do cadastro único, o CPF é obrigatório, mas também são necessários outros documentos. O importante CPF é ser o elo de ligação para que no momento em que o cidadão for solicitar um benefício ou obter uma informação, ele consiga fazer essa solicitação utilizando um único documento. Esse é o grande ganho de desburocratização e maior facilidade de acesso aos serviços para o cidadão. Para Enedina Meire, a medida facilitará a vida do cidadão. A gente não vai poder ficar andando com vários documentos na mão, que vai estar todos os documentos em um só documento. E vai ser excelente. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até dia 30 de abril. Em Salvador, faculdades auxiliam os contribuintes a preencher o formulário do imposto de renda. Não tem para onde correr. Chegou a hora de prestar contas ao leão e entregar a declaração do imposto de renda. Ela é obrigatória para pessoas físicas residentes no Brasil que receberam acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018. Também deve declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Esses são os perfis mais comuns de quem declara. E este ano, a prestação de contas vem com novidades. Esse ano é obrigado você ter o número do Renavan, caso você tenha carro. Se você tem um imóvel, você precisa ter o número do IPTU, você precisa ter o cartório que foi registrado, a área do imóvel. Então, essas informações são obrigatórias a partir de 2019. Com tantas mudanças, muita gente não sabe bem como declarar. E tem ainda aqueles que não podem pagar um contador. Por isso, essa faculdade está oferecendo assistência para os contribuintes. O contribuinte que deseja atendimento passa inicialmente por uma triagem, que funciona das 9 da manhã à 1 da tarde. Se estiver com todos os documentos corretos, ele recebe uma senha para atendimento que funciona à tarde de 1 às 6 horas. Tudo praticamente de graça, bastando apenas uma contribuição simbólica de uma lata de leite em pó que será destinada a uma instituição de caridade. Muitas vezes o contribuinte não tem condição de pagar um contador, ou às vezes não tem nem o conhecimento de quem procurar, e a Receita Federal e outros, o próprio CRC, ele encaminha esses contribuintes até aqui ao nosso núcleo, até o nosso núcleo, né? Que é o Núcleo de Práticas em Administração e Contabilidade, que tem um convênio com a Receita Federal através do NAF, e aí, então a gente faz esse atendimento. Quem presta assistência são alunos de administração, contábeis e gestão financeira. Além do papel social, eles entendem que participar da ação é muito importante para o currículo. Desde o primeiro semestre já tem contato com as rotinas contábeis, entendeu? Então é importante você sair da universidade já com uma certa sabedoria, em serviços, e você não sai só com a teoria, entendeu? Consumidores endividados têm nesta semana uma ótima oportunidade para limpar o nome. Começou hoje e vai até sexta-feira o Feirão da Serasa. O serviço permite que o consumidor que tem pagamentos em atraso negocie a dívida diretamente com a empresa credora, desde que ela esteja participando do evento. Também é possível negociar dívidas atrasadas ou negativadas através do site do Feirão Limpa Nome. Uma das inovações deste ano é a promoção Boleto Premiado, que terá 50 prêmios no valor de até R$ 2.000, disponíveis para quem acessar a plataforma durante o período do feirão. O atendimento presencial acontece no térreo do edifício KPM, na Avenida ACM, de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da noite. Agora é hora de ver como é que está o trânsito aqui na capital baiana, com imagens ao vivo da Avenida Tancredo Neves. E aqui tá cheia, viu? Lotada, trânsito congestionado nesse ponto da cidade. Se puder evitar, melhor. São 6 horas e 44 minutos. A seguir, depois da derrota para o Fluminense, eliminado do campeonato, o técnico Marcelo Chamusca é demitido do clube. E ainda, o Ministério Público da Bahia apura o uso da personagem Momo em vídeos infantis. O
Ministério Público da Bahia, por meio do Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, instaurou procedimento para apurar os fatos relacionados a vídeos com a personagem Boneca Momo, disponibilizados em plataformas virtuais e compartilhados em redes sociais destinados a crianças. A personagem é utilizada por criminosos da internet para convencer as crianças e jovens a aplicarem golpes como roubos de dados e também extorsão. Foram enviadas notificações ao Google e ao WhatsApp por meio das respectivas representações das empresas aqui no Brasil para que o conteúdo seja removido. E no Giro do Notícias de hoje, vamos ver os incêndios que aconteceram ontem e hoje em diferentes pontos aqui da capital. Um táxi pegou fogo hoje por volta das 9 da manhã na ladeira dos Bandeirantes, em Matatu de Brotas, na capital. De acordo com o NOA, Núcleo de Operações Assistidas da Transalvador, o fogo começou no kit gás. Nas imagens é possível ver que por pouco as chamas não atingem a rede elétrica. O corpo de bombeiros foi acionado, a área foi isolada e ninguém ficou ferido. A unidade de saúde da família Professor Humberto Castro Lima, no bairro de Pernambués, teve um princípio de incêndio na manhã de hoje. Moradores tentaram apagar as chamas. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado provocou o incêndio sem grandes proporções, que atingiu o consultório onde estava o equipamento. O atendimento foi suspenso e a previsão é que seja normalizado amanhã. No final do ano passado, a unidade foi arrombada e teve diversos equipamentos levados. E no final da tarde de ontem, um casarão abandonado no bairro do Comércio, próximo ao elevador Lacerda, também foi atingido por um incêndio. O fogo teria começado no lixo acumulado atrás do imóvel. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas por volta das 8 da noite e não houve vítimas. Agora a gente fala da Operação Chuva 2019, que foi lançada hoje pela Prefeitura de Salvador. Várias ações preventivas serão intensificadas, desde a limpeza de canais, obras de contenção de encosta, entre outras. O decreto prevê 2 etapas da Operação Chuva. A primeira de ações preventivas, com instalação de mais 2 estações meteorológicas na cidade e 2 estações hidrológicas, que vão monitorar o volume de água dos canais, córregos e rios. Já outra etapa de alerta trata de monitoramento e resposta a situações de risco ou desastre. Eu aproveito para fazer um apelo à comunidade, a cada cidadão, de colaborar com a prevenção, com atitudes às vezes muito simples, como não jogar lixo na encosta, mas colaborar também nessa fase de alerta, de atenção, no sentido de que as pessoas que vivem em áreas de risco não deixem de procurar a Codesal, não deixem de acionar a prefeitura. Nós vamos avaliar a condição de risco de cada um desses imóveis. A operação vai durar os meses de abril, maio e junho. Nesse período serão aplicados mais de 70 milhões de reais com ações de várias secretarias e órgãos do governo municipal. Desse volume total de recursos, a Codesal deve receber cerca de 7 milhões de reais. As ações do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil serão intensificadas. Serão mais 3 nesse ano. Aplicação e instalação de uma estação meteorológica que não tínhamos aqui para trabalhar em Salvador, de estações hidrológicas, enfim. Tudo isso trabalhando na perspectiva da prevenção, garantindo aquelas populações que vivem na área de risco ter ao menos a informação prévia de como se comportar nos momentos mais críticos da chuva. Agora a gente fala de futebol. O Bahia precisava vencer e torcer por outros resultados para se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. E parece que tudo deu certo para o Tricolor na tarde de ontem. Não é isso, Elton? Boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite a quem está nos assistindo. Deu tudo certo para o Bahia. Precisava que apenas um time tropeçasse e venceu o seu jogo, claro, para se classificar para a próxima fase do Campeonato Estadual. A gente vai rodar os gols porque eu vou falar, enquanto eu vou falar, vai sair gol até acabar gol o VT. atrás de gol. Porque foram 5 gols, o Bahia venceu por 5-0 a equipe do Jequié com 4 gols do Fernandão. Detalhe, o Bahia era o 5º colocado no início da rodada e precisava vencer a partida e aí tinha Bahia de Feira, Vitória da Conquista, Atlético de Alagoinhas e Vitória à frente do Bahia. Se um desses times tropeçasse, o Bahia se classificava. O Bahia, no primeiro tempo, já tinha os resultados que lhe favorecia e, por isso, até jogou com mais tranquilidade. Destaque para o Fernandão, que fez 4 dos 5 gols. Ele entrou na partida porque o Gilberto foi poupado com cansaço muscular. Primeiro jogo do Fernandão como titular do Bahia na temporada. Ele já é o artilheiro do Bahia no Campeonato Baiano, só com esses 90 minutos. Eu acho que depois dessa ele vai se tornar titular. A grande chance. É a grande dor de cabeça para o próprio Anderson Moreira, que disse ao final do jogo que agora está
com um quebra-cabeça para ser montado, né? O Bahia já tem jogo no meio da semana, a gente vai trazer já a tabela, mas já tem jogo no meio da semana pelas semifinais do Campeonato Baiano, mas a gente percebe aí que o time deu uma arrefecida, né, nessa crise que vinha acontecendo lá no Fazendão, porque o Bahia acabou tropeçando contra o Sergipe, que não tinha nenhum ponto no campeonato, a gente trouxe isso aqui na semana passada, e agora se classificou, deu uma respirada, né, porque corria o risco de ser eliminado, acabou se classificando, né, a próxima fase do estadual. Está respondendo aí aos anseios do torcedor, né, Elton? Verdade. Atendeu o pedido do torcedor tricolor. Elton, a gente recebeu notícia agora há pouco, você inclusive passou pra gente, que o técnico Marcelo Chamusca, do Vitória, não faz mais parte, não está mais comandando o time, é isso mesmo? Verdade. O Vitória, que ontem tropeçou mais uma vez e foi eliminado na primeira fase do estadual. Primeira vez na história que isso acontece nesse formato de estadual. Hoje à tarde, a diretoria do Vitória acabou demitindo o técnico Marcelo Chamusca. Ele ficou sob o comando do Vitória em 14 partidas, venceu apenas 3 jogos, que foram os 3 jogos do estadual, 7 empates e outras 4 derrotas, e isso faz com que o Vitória busque um novo treinador. A gente vai rodar agora as imagens do jogo, porque o Vitória de novo tropeçou em casa, dessa vez contra o Fluminense de Feira de Santana. Vai lembrar que o jogo foi no Barradão, né? Foi no Barradão. E eu falei que o Bahia precisava de um tropeço de um dos 4, e esse um foi justamente o Vitória, né? O Vitória que acabou perdendo o jogo por 2-0, a gente está vendo aí o primeiro gol, que aconteceu logo ali, os 3, 4 minutos do primeiro tempo, e com isso o rubro-negro, que precisava apenas de um empate, se empatasse o jogo, estaria classificado, acabou sendo eliminado para agora vai descansar, né? Os primeiros 4 minutos já desestrutura a equipe. Desestrutura, e quando você percebe os resultados não lhe favorecendo, o nervosismo fica maior. A gente viu aí o gol do Fluminense no finalzinho. A gente vai voltar para o estúdio rapidamente, aí a gente já viu os gols, para a gente trazer aqui no telão as semifinais do Campeonato Baiano, que estão definidas e já começam nessa quarta-feira com a partida envolvendo o Vitória da Conquista e o Bahia de Feira. O Bahia de Feira terminou em primeiro, o Vitória da Conquista foi o 4º colocado. O jogo acontece no Lomanto Júnior às 9h30 da noite. O Bahia joga na quinta-feira, às 7h15, contra o Atlético de Alagoinhas. O Atlético tem a vantagem de fazer a segunda em casa, porque o Bahia foi o 3º colocado e o Atlético foi o 2º. Os jogos da volta acontecem na outra semana. No meio da semana, na quarta-feira, dia 27 de março, no Antônio Carneiro, o Atlético recebe o Bahia. E no domingo, dia 31 de março, o Bahia de Feira enfrenta o Vitória da Conquista. Detalhe para você que está assistindo, não tem mais vantagem de 2 resultados. Se os resultados forem iguais, teremos disputa de pênaltis. Tá bom, Elton. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no TV Notícias. Bem, um alerta que vem dos especialistas: o uso excessivo do celular, tablet ou computador pode causar problemas de visão, além de afetar a qualidade do sono. Cada vez é mais comum ver as pessoas com as cabeças baixas olhando para o celular, seja acompanhando as redes sociais, respondendo e-mails ou mensagens no WhatsApp. Mas poucos se atentam para o perigo que isso pode causar à visão. Algumas pessoas já me falaram, né, que existem perigos e tal, mas nunca procurei de certo saber, não. Eu uso óculos e tudo mais, mas sempre estou usando o celular, mas não tão próximo do rosto, para não forçar tanta vista. Eu comecei a sentir que meus olhos começavam a arder muito, principalmente à noite, e saía lágrima, aí eu tive que usar óculos. O uso excessivo dessas tecnologias levam ao sintoma de astenopia, que é o cansaço visual, ou síndrome da tela do computador. São sintomas momentâneos que, com a interrupção ou com a parada temporária do uso dessas atividades, tendem a ter uma melhora progressiva. Antes de dormir, muita gente utiliza este aparelho para passar a hora na esperança de que o sono vai chegar. Mas é aí que se enganam. Além de o sono não chegar, os olhos mandam um estímulo ao cérebro que faz com que o corpo continue em atividade. O uso de tecnologias na hora de dormir está relativamente contraindicado para você ter essas ações. Ela vai acabar estimulando o cérebro a ter funções que normalmente vão tornar você no estado de vigília mais ativo. Trabalhar em frente ao computador também é um agravante. E para tentar amenizar os efeitos, este rapaz diz que toma alguns cuidados. Primeiramente, quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é verificar a distância do monitor, certo? Eu procuro dar uma distância de pelo menos uns 40 centímetros a 50 centímetros. Também, assim, meu companheiro inseparável, que é meu óculos, tudo que eu faço é com ele. Nas horas que eu não estou trabalhando, eu procuro o máximo evitar celular, só o necessário. Diminuo também o brilho do meu celular, deixo na metade, para que assim não danifique também minha vista. E para evitar esse desconforto,
o doutor dá algumas dicas. Cada uma hora e meia, você parar 5, 10 minutos dessas atividades. Você usar colírios lubrificantes durante o uso de trabalho do computador. São ações simples e que vão levar diretamente ao conforto visual no uso mais prolongado. Aí é a dica do especialista. O TV Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau.